ar, mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, como sempre, agradecendo muito a Deus por você existir, lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas e hoje um dia muito especial porque comemoramos 25 anos de Boas Novas, é uma história linda de pregação do Evangelho, da Palavra de Deus, colocando Jesus como chave hermenêutica, como centro desse programa. Eu sempre digo aqui que Deus forma, a escola informa, o pecado deforma, mas é Jesus que transforma a sua vida. Então Jesus é o centro do Antenados na Geral. E hoje é um dia muito especial e tão especial que os convidados aqui são convidados assim de alto nível e eu vou mostrar aqui para vocês já já, porque os convidados aqui são diferentes e ao mesmo tempo são iguais, porque todos sentaram por essa cadeira aqui onde eu estou sentado. Hoje é tão especial que está aqui presente André Câmara, pastor André Câmara, que já foi apresentador aqui do Antenados na Geral, me passando esse posto aqui, uma responsabilidade muito grande. Chave hermenêutica, sentiu uma diferença de Pedro Bial aqui, olha, parabéns. É muito bom estar aqui, eu passei acho que uns 6, 7 anos aqui no Antenados, e depois sucedido por você, estou muito feliz de estar aqui, meu amigão. Obrigado, André. E também quero apresentar ele aqui, que é Lincoln Lira, apresentando, substituindo o André muitas vezes. Está aqui também, vai participar hoje desse Antenados especial. Bem-vindo, Antenados. Legal, uma alegria, né? Uma satisfação. Eu fazia também a substituição das ausências do André e também muito feliz em estar por aqui. Aprendi muito e foi uma escola, assim, com grandes debatedores, assuntos interessantíssimos. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente fez história aí. E para participar aqui também ele, que foi ex-produtor e apresentador da Boas Novas e diretor de imagem, Fábio Marques. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, cara. Uma honra estar aqui com vocês, só fera braba. O pessoal, todo mundo aqui passou pela minha mão, como apresentador, o Pablo como convidado. Uma honra estar aqui com vocês, cara. Um prazer mesmo. Fábio sabe todos os bastidores. São 8 anos no total na Boas Novas. É um programa à parte. Existe daqui, existe da galera que está com fone nas câmeras. Você está debatendo, o pessoal está rindo, está discutindo. É porque outra coisa está acontecendo. Pô, que legal, um prazer, né? A gente fazer nesses 25 anos de Boas Novas, nesse Antenado especial. Vamos então falar aqui, bater um papo dos melhores momentos. André, qual foi a melhor experiência que você teve aqui no Antenados na Geral nesses 15 anos? Será que a gente pode dizer 15 anos? Eu não sei se... Primeiro, essa experiência está sendo interessante. Eu acho que é a primeira vez que eu sento nessa cadeira lateral aqui. Então, para mim, está sendo interessante em participar e não apresentar. Porque tem pressão aqui, tu fica aqui, às vezes tem uns feras aqui, você se fica assim, ainda mais na época do ao vivo. Teve o Felipe também, que iniciou o Antenados, na época que o Antenados era, acho que era uma vez por semana, e tinha plateia. Que participava, né? Não, e a plateia participava mesmo. Quando eu entrei já no Antenados, já não tinha mais plateia. Era um estúdio, era um pouco ainda diferente desse, mas continuava ao vivo. Então, acho que talvez a época do ao vivo, acho que pegou também, né, Nico? Eu peguei ao vivo que as pessoas... Pra mim foi a melhor época do Antenados. As pessoas ligavam, né? A gente era surpreendido com as ligações. Entrava, né? ao vivo no estúdio da participação, tu não sabe nem o que vem por aí, né? O cara, às vezes, opinava contra ou dava uma opinião assim... Tudo desviado aí, é tudo desviado que tá aí nesse lugar. Era assim, acontecia. Inclusive, mandar um beijo grande aqui pro Felipe Câmara, que também foi um grande... Na verdade, ele foi que iniciou o Antenados, começou. Mesmo. E tem um trecho aí que a gente vai ver aqui. Vamos ver um trechinho rapidamente do Felipe Câmara aqui, dirigindo o Antenados na Geral. A produção solta aí esse trecho aí pra gente dar uma olhada, ver como é que foi. É isso aí, galera. Esse aqui é o Antenados na Geral e esse aqui é o Papo Antenado. Hoje nós vamos falar sobre culto ao corpo. Bem, uma perguntinha aqui da plateia. É que eu queria perguntar pro Paulinho. É que, tipo, um anabolizante é tão ruim para a saúde, mas por que ele é tão fácil de se encontrar assim? Você compra o Deca na farmácia, não compra? O cara toma bomba uma semana e o cara fica forte, feito um cavalo. Tem o seguinte, forte, essa droga... Agora faz mal, né? Meu Deus, que nostalgia boa, hein? Essa resto não tem. E aí, André, o que passa na tua cabeça quando tu vê a história do Antenados assim crescendo, desenvolvendo e vê que o começo sempre foi muito bacana, tu vê uma pergunta pertinente, a plateia participando, Antenados sempre foi um programa assim, foi, na verdade, bem legal. Um Antenados, e ainda mais vendo essas imagens, muito bom. Acho que esse foi um dos primeiros programas, o Felipe meio Fábio Garcia, né, cabelinho e tal. Márcio Garcia. O Fabinho tá aqui. Era ao vivo, tinha plateia, tinham 6 convidados, como vocês viram. Uma coisa que foi interessante que era de temas abrangentes. Então, estava falando sobre anabolizantes. Ou então, enfim, malhação, alguma coisa assim, pelos convidados que eu percebi. Com o tempo,
não só no formato de cenário, mas acho que no foco do conteúdo, a gente começou a simplificar, mas segmentar, se tornando mais interessante para o nosso público como televisão. Então, se somos uma televisão evangélica, então a ideia, quando eu entrei, eu instituí um pouco isso. Falei, gente, teve um dia que a gente fez um programa sobre carros tunados, né, de tuning, falei, legal, fizemos um maior cenário, mas quando acabou, eu falei, pô, legal, gente, mas vamos fazer o seguinte, toda vez que a gente fazia, e era ao vivo, que a gente fazia programa com debate bíblico, e era debate, assim, quando tinha polêmica, bombava de ligação, de participação. Então eu falei, gente, vamos fazer só debate bíblico, porque é o nosso público, é o que o pessoal espera. Então, a partir do momento que eu entrei, a gente deu uma focada maior, simplificou até o cenário. Não necessitava de tanta gente assim, e se tornou ainda ao vivo, mas foi legal acompanhar esse foco de Raio Laser que hoje o Antenados e hoje continua assim, né? Só debate de tema bíblico. Até porque ele era... época? O Antenados com a galera, ele era muito difícil de produzir, cara. Porque às vezes você combinava com a igreja tal que vai trazer 20 pessoas no ônibus. Então você estava esperando, o cara ligava... Tinha lanche, tudo, né? Tinha tudo. Deu mole que não pudemos ir. E aí estava contando com 30 pessoas na plateia, não veio ninguém. Aí como é que vai ser? A arquibancada vai ficar vazia? Como é que... Era difícil demais fazer. Quando ele se tornou nesse formato que a gente tem hoje, ele se tornou mais fácil da gente produzir, mas ficou mais interessante também nesse quesito que o André falou. A gente começou a ter uma participação bem maior das pessoas. Lincoln também participou desse momento? Como é que foi? Não. Eu estava na Boas Novas, estava só com Galeria Clipe. Eu cheguei junto com o André, quando a temática era mais de centralização bíblica, mas eu peguei aqui um debate com o pessoal da igreja contemporânea, né, cara? Que é os caras que são pastores homossexuais, né? Então, são esses caras que foram os primeiros a fazer, que é um cara mais alto, moreno, um branquinho. Foi tranquilo esse debate? Não foi tranquilo, não. Tranquilo foi uma coisa que ele não foi. E sabe por que não era tranquilo? Acho que o Lincoln vai falar isso. Não era necessariamente por eles, mas era pelos pastores. Quem veio foi o pastor Otônio de Paula. Que hoje é vereador. Que hoje é vereador, ele é um cara polêmico e ele já fazia o programa da Luciana Gimenez para polemizar esse tipo de assunto. Ele veio para cá e ele, tipo assim, ele ampliou, ele potencializou. No final, eu me lembro dele falar assim, quem é o passivo, quem é o ativo pros caras. Aí, meu amigo... Você vê que o cara levantou, cara. O cara levantou. Aí eu falei, poxa, gente, pastor, por favor, e tal, não sei o quê. Era difícil, houve uma resistência muito grande, cara, com relação a esse tema. A gente, para fazer esse programa acontecer, a gente teve que, com muita cautela, convidar. Os caras no primeiro convite não aceitaram, não queriam vir, porque sentiam que iam vir para cá para tomar pancada. A gente vai lá e vocês vão ficar falando... Coisas assim acontecem, não tem nada, tá vendo aí? Eu falei, chuva no refletor. Depois a gente fala algumas coisas ao vivo que aconteceu e tá nesse programa. Tem que contar com esse imprevisto. É um grande desafio pra gente que tá aqui dirigindo. Assim, tem um jogo de cintura. Não tremer, tem um jogo de cintura. Porque ao mesmo tempo que a gente tem que controlar, tem que manter a paz. Tem que manter... Eu sempre digo aqui que o que nos une tem que ser maior do que aquilo que nos afasta. A ideia do debate aqui não é confusão teológica. Pelo contrário, é expor os pensamentos diferentes para o público que está nos vendo ali entender as visões. Mas mesmo, que o pessoal difícil. Assim, eu lembro das participações, bombava quando era polêmico. Sim. Eu acho que também, talvez no período que eu fiquei uns 6 a 7 anos, se eu me recordo bem. Mas a gente já teve pessoas assim, debater, de eu pedir, corta microfone. Eu já cortei microfone. Diretor, corta microfone. Vamos chamei intervalo. Gente, se controla, senão não vai ter programa. Já teve uma situação que estava acabando o programa, não sei o quê. Não vou citar não, mas assim, a gente tem os copos de água que a gente dá no intervalo, né? Então, no intervalo, não estava isso no ar. Mas aí estava debate, aí o debate foi para o intervalo. E quando ia para o intervalo, aí que o debate ficava acirrado mesmo. De uma meio que jogar água, assim, na direção. Assim, não para acertar, mas tipo, na frente. Eu me lembro do pastor chamado, acho que é Montezuma. Ele tinha umas ideias. Montezano. Ele veio com óculos escuros. Óculos escuros, cara. O cara jogou água brabo, porque ele defendia. Era um Pedrão? Não, ele tem um jeitão. Ele tinha um jeito bem peculiar mesmo. E foi nele que um pastor tentou jogar água. Foi nele. Você vê que o Antenados acontece. Tu lembra dele? Lembro. Eu queria ouvir uma mensagem do pastor Felipe Câmara. Tá preparado aí, produção? Solta aí pra gente ouvir uma mensagem dele aí pra gente. Amigos, falar do Antenados é algo único. Nós iniciamos o Antenados, se não me foge a memória, foi em 2006, eu acho, que gravamos o primeiro. E naquela época o Antenados ele não tinha todo esse volume, ele não era um programa diário, era um programa semanal.
e nós contávamos com plateia. Eu acho que você tem algumas imagens aí. Depois ele foi, se eu não me engano, 2 a 3 vezes por semana, ainda com plateia. Depois que ele se tornou um programa diário, aí ficou muito difícil toda a logística de mobilizar gente, de receber, de gravação, com uma plateia de 100, 120 convidados. Mas foi algo muito interessante. Quando o Antenados ele foi gerado, ele nasceu, eu diria que era um programa com as mesmas características que tem hoje, mas era um programa um pouco mais imprevisível. A gente não sabia o que ia acontecer num programa como esse, como a plateia ia se manifestar, as perguntas que surgiam. Afinal, a gente hoje conta com o pessoal de casa que liga, que participa, mas naquela época tinha 120 pessoas ali ao redor e aconteceu muita coisa interessante. Nós tivemos ali momentos extraordinários, eu acho, de amadurecimento da proposta do Antenados na Geral. Se eu não me engano, eu gravei aí 600 programas, 600 episódios do Antenados na Geral. Depois disso, eu acho que o Lincoln ajudou um pouco, o André continuou a missão, o Pablo hoje, enfim, e o programa chega aí a uma longevidade de quase 12 anos. Eu diria, um dos programas com maior expansão e longevidade, 12 anos, o Antenados na Geral. E são experiências únicas. A equipe, desde lá do começo, tanta coisa que aconteceu, já caiu o refletor, a convidado foi embora no meio do programa, plateia levantou e foi embora no meio do programa, e a gente sempre continuando a missão e, claro, para que hoje o Antenados fosse aquilo que ele é. Eu quero, de antemão, agradecer muita gente, agradecer os voluntários, os colaboradores da Rede Boas Novas. Tem muita gente que não aparece, que não entrevista, que não tem a sua imagem no vídeo, mas que se envolveu muito para esse programa se tornar realidade. Os produtores que ligaram, prospectavam os candidatos. Na verdade, quando o programa chega para ser gravado, 90% já está pronto. As perguntas, o direcionamento, a quem vai debater os temas, a escolha dos temas. E eu, como apresentador, tendo na época cuidado comercial da televisão, acompanhava muito pouco disso. E existe um batalhão de gente por trás das câmeras, gente da técnica, gente da cenografia, gente da iluminação, gente da sonorização, gente que afina as câmeras. Às vezes, na frente das câmeras aparecem ali 5, 6 pessoas, mas por detrás, mais de 30 trabalham para que cada um desses programas chegue ao ar. E é para eles hoje que eu quero deixar o meu abraço, a minha felicitação. E a todos vocês, parabéns, Rede Boas Novas, 1/4 de século, o milagre está e continuará no ar. Deus abençoe a todos. Tá aí uma mensagem muito linda do pastor Felipe Câmara. Parabéns aí pelo seu trabalho. É um exemplo. Eu considero o Felipe como um grande exemplo, uma inspiração para mim também. Eu sempre, quando fui convidado pelo André para estar aqui, comecei a assistir os vídeos dele lá de trás para aprender também, né? Porque 35 anos de idade que o Felipe tem hoje, para 35 anos de idade, a experiência que ele tem, parabéns aí, Deus abençoe. E é importante esse programa aqui, porque quem está do outro lado vendo, pensa que é fácil. É um desafio muito grande estar aqui. A gente estuda, se prepara, tem que ter o jogo de cintura para dar o melhor até para o público que está nos assistindo. André, qual seria assim uma reação uma reação positiva que você teve do público, assim, fora do Antenados? Porque dentro do Antenados a gente tem umas experiências aqui, mas não podemos esquecer que por trás das câmeras, sim, muitas experiências positivas a gente tem pelo programa que a gente participa. Para mim, na verdade, a melhor reação que eu tenho é a que eu tenho até hoje. Quando eu vou, às vezes, saio daqui, eu viajo, até no Rio mesmo, a gente está com uma boa cobertura aqui. O pessoal, André, eu assisto Antenados todo dia. Como se eu ainda apresentasse. Para mim, de duas, ou eu estou muito parecido com o Pablo, ou a pessoa... Não, ou eles têm, de fato... Pablo Câmara, ou eles têm assim, a memória tão forte minha na época de Antenados, que eu estou com Boas Novas há mais de um ano, e assim, raramente as pessoas falam, André, vi ontem, estou apresentando o Antenados. Eu não sei se eles viram Boas Novas no ar, mas eu estou muito ligado ao Antenados. Então eu falei, poxa, que legal, acontece marcou a minha comigo vida. também. Eu fiquei com Galeria Clipe muito tempo, no entanto, as pessoas citavam Antenados. Especificamente. Tinha gente que assistiu Antenados, que era não é o mesmo público que assistiu Galeria. Claro. E a pessoa lembrava de mim no Antenados. Hoje ainda acontece? Tu passa na rua? Acontece. E vocês até que se parecem. Não, nem tanto. Nem tanto. 3 dias de sol, o Lincoln fica vermelho. O Lincoln fica vermelho. Nem tanto. Maravilha. Esse bloco foi pra conta. Vamos para um break, um rápido intervalo. Você que está assistindo, gostando aí, aprendendo, não sai daí que Antenados vai voltar já já.
Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, com muita alegria pelos 25 anos de Boas Novas. E hoje o Antenados na Geral é especial, lembrando que você é e será sempre o patrimônio da Boas Novas. O telefone vai passar aqui debaixo da sua telinha. Você pode participar comigo, anotar, mandar perguntas, temas, pode gravar vídeos no WhatsApp. Lembrando que esse programa vai para o nosso canal que temos lá no YouTube. Se você tiver algum amigo que não tem Boas Novas em casa, orienta ele a colocar Benny Play, que vai passar 24 horas ali ao vivo. Você pode pegar esse programa depois pelo YouTube e compartilhar nas suas redes sociais. Estamos ali no Facebook, Instagram, para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti. Que tenha misericórdia de ti, que te dê a paz. Nós oramos pela sua vida. Um beijo grande para você que encontra com a gente na rua e tem um coração grato. Lembrando que a Agência Conta vai passar aqui também. Se você se sente abençoado por esse programa, dá uma oferta de amor para que a gente possa pregar o Santo Evangelho aqui até a volta de Cristo. Vamos lá, pastores, vamos falar um pouquinho mais sobre o Antenados. E assim, as polêmicas. O Fábio estava falando que, como produtor, como é que você reagia diante dessas polêmicas que aconteciam aqui? Era muito engraçado, porque a gente tinha esse debate da equipe do Antenados, enquanto eu fiquei 8 anos aqui na Boas Novas. E durante 4 deles eu fui produtor do Antenados. E o Fred, que trabalhava junto comigo, ele tinha uma visão um pouco diferente da minha. Eu gostava mais quando o programa era um pouco mais caminhando numa direção só. Vamos abordar um tema e vamos tentar fazer com que as pessoas compreendam melhor esse assunto. Porque às vezes acontece isso, como a gente já passa, a gente tem um tema, de repente vai para outro, a gente às vezes não consegue voltar no tema. E eu ficava preocupado enquanto produtor do programa e como cristão de forma geral, assim, de que a pessoa assistisse o Antenados e terminasse o programa dizendo: não entendi nada, não aprendi nada. E eu sempre buscava que o programa tivesse uma tendência que a pessoa terminasse o programa dizendo: poxa, fui edificado, aprendi mais sobre a palavra hoje. E o Fred tinha uma visão um pouco diferente. Acho que a gente tem que polemizar, mexer um pouco o fundo, tirar as coisas que estão embaixo para trazer à tona essa polêmica. Então, já na produção, a gente tinha um embate para começar. Quem vai vir? Não, eu quero uma pessoa mais calma. Não, eu quero uma pessoa mais polêmica. E aí, viu, né? Tem essa coisa também, a gente sempre fazia assim, quando eu pilotava da produção, tá entendendo a temática, combinar com os convidados, né? E às vezes você não tinha um determinado convidado e aí a gente colocava uma temática para aquele convidado. E o grande lance como âncora, para mim, era quando eu queria me posicionar e não podia. Porque às vezes você tá vendo que o cara tá indo para uma linha e você quer falar algo diferente, aí eu fazia igual o André comentou. Pegava uma pergunta e... Não, mas isso assim então... tendenciava, no sentido de dar ânimo. Eu dizia que era o pessoal de casa, tem uma pergunta aqui, era minha. Era minha para poder pincelar, não existe isso. Para de alguma forma... controlar, exatamente. E de alguma forma você acrescentar. Porque às vezes fica muito tendência, você deve sofrer isso, né? O lance fica muito tendenciado, dependendo do tipo de convidado que você tem. E aí a preocupação é com o telespectador, porque a gente aqui é meio professor. Professor no sentido assim, o professor é aquele que ele dá a instrumentalização para o aluno aprender. Às vezes o negócio fica, só tem desse jeito, e não é só desse jeito, né? A responsabilidade que a gente tem em nossas mãos aqui de ensinar ao povo brasileiro a palavra de Deus, se a gente conduzir eles para um caminho de heresia, a gente pode estar construindo ali um... Mas sabe uma coisa que eu acho interessante, não só do Antenados, acho que o posicionamento da Boas Novas mesmo. Né? Acho que, como produtores, eu acho que o Fabinho pode falar um pouco disso, no sentido de censura ou direcionamento. Eu digo isso por dirigir hoje, mas nunca foi pedido, puxado a orelha ou dimensionado isso, não pode convidar A, B ou C. Eu lembro de programas que até eu falava, olha, a gente vai falar sobre Maria, me traz um padre que dá aula sobre mariolatria. E o cara veio aqui sentar. Eu lembro de... Você falou dos pastores da igreja, inclusive. A gente teve uma época que teve um formato chamado Antenados Pergunta. Sim. Que ao invés de um perguntando para 4, era 4 perguntando para um convidado especial. A gente chamou de novo, nem lembro o nome do pastor direito, sentou ali, chamou esse pastor, chamou uma monja para falar sobre questão de budismo e tudo mais. Então a gente sempre quis também sair um pouco da nossa caixa de ficar debatendo. Já que eu vou falar de Maria, deixa eu chamar alguém que tem uma visão totalmente diferente da nossa e para expor. E era muito interessante. Era muito interessante. É a questão cultural. A gente havia respeito, porque é aquilo que eu falo, discordância não quer dizer desrespeito. Então, tipo, eu falo, eu acho que é tudo isso errado. Mas o tom da voz, a maneira que você apresenta, você fala com respeito, foi um programaço. Eu fiz um programa sobre intolerância religiosa, que eu me lembro. Aí trouxe o Marcos Amaral, né, que tem um envolvimento com essa área. Aí a gente trouxe o
O Babalorixá. É, o Babalorixá. Tolerância. Intolerância. No Antenados Pergunta também eu chamei o Babalorixá. Sobre intolerância. E aí a gente Religiosa. trouxe um Babalorixá, aí trouxe um pessoal da Igreja Católica, da Igreja Kardecista. A Boas Novas sempre Até do teve... Islã uma vez, o pessoal muçulmano, o chefe do Islã do Rio, a gente trouxe no programa. A Boas Novas tem sempre essa característica de dar liberdade e a compreensão de um evangelho assim na riqueza do Espírito Santo, né, da diversidade. Porque a gente tem uma diversidade como igreja, né? Tem que ser respeitado. E tem que ser das próprias respeitado. O diferenças. mínimo diálogo tem que ser Das Sim, próprias respeitado, diferenças né? Tem que entre dialogar. a igreja. É. Seria muito cômodo para mim, enquanto um jovem cristão batista, fazer um programa aqui, pastor Batista, pastor Batista, pastor Batista, pastor Batista. Mas eu sempre tentava, não vamos vamos chamar um cara da Assembleia e um presbiteriano pra gente ter posições diferentes, às vezes... Muitas vezes vão concordar, lógico. Ninguém vai chegar aqui e dizer que não vai ter A gente acaba aprendendo aqui como apresentador, eu aprendo muito. Mas posições diferentes dentro do próprio evangelho, que as denominações têm entre si. Tem uma frase do Voltaire que ele dizia, que é interessante, né? Ele dizia o seguinte... Na minha época eu não citava Voltaire, não. Eu Voltaire. citava Paulo, Pedro, eu citava Jesus. Voltaire, caramba. Estamos me desviando. Que livro da Bíblia que tá Voltaire? Interessante, ele dizia assim, não concordo com o que tu dizes, que é baseado nisso aqui, né? Mas vou defender até a morte teu direito de dizer o que pensas. Que é exatamente isso que a gente está falando, que é respeitar a opinião do outro. Eu não vou concordar, porque eu tenho uma opinião, mas eu vou respeitar, porque é o direito dele de pensar diferente. Então, o Antenados é Antenados na geral, literalmente. É upgrade, porque na minha época eu falava assim, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Essa é a minha versão de toda essa coisa bonita que o Pablo falou agora. Vamos ver um pedacinho do programa que o André apresentou aqui no Antenados? Solta aí, produção, vamos ver um pedacinho desse programa. Estamos aqui por causa da graça de Deus. Ele nos deu a salvação e não há nada que a gente possa fazer, não existe mérito em nós para que possamos ter a salvação. Mas será que nós nos acomodamos em viver na graça? A gente entende que, bem, já que a graça ela é um favor imerecido, ou seja, eu não mereço ser salvo, mas Deus quer me salvar do mesmo jeito, então viver no pecado ou nos deleites da carne, se eu tiver algum tipo de prática, isso... A graça de Deus sobrepõe. O que acontece é que muitas pessoas não fazem ou não se esforçam para conhecer aquilo que lhes foi garantido na cruz, que é a graça do Senhor. Eu rejeito a graça? Eu não rejeito? Eu tenho como resistir? A graça não é algo que se resista ou não. A graça foi dada, a graça está aqui. Se eu respiro... Olha aí, esse é um pedacinho do programa que o André apresentou. Inclusive, estávamos falando... Cabeleireiro nessa época aí, né? O Lingo estava falando, e o André, sobre um programa Perguntas. Vamos ver também um trechinho do Antenados Perguntas? A gente vai falar mais de música, de fato, hoje, porque essa vida é voltada para isso. E lendo em algumas colunas e também te conhecendo, houve um tempo que pessoas falavam que 9 em cada 10 sucessos do rádio da música brasileira eram de sua autoria. Então você estava compondo, você compôs para todo mundo, para todos os estilos e segmentos quase no Brasil. Naquele tempo, quando você já fazia esses grandes sucessos, você já teve algum... Qual foi o seu contato com a música evangélica, a música cristã? Você lembra alguma vaga memória da primeira vez? Ou qual contato você teve com a música cristã evangélica? Olha, o primeiro contato da música evangélica para mim foi com Aline Barros. Olha aí, esse é um pedacinho, então, do Antenados Perguntas. Qual é a Pelo menos reação? polêmico. O Antenados Perguntas, eu até anotei aqui, quer ver, entre alguns convidados que nós tivemos lá, a gente teve Jair Bolsonaro, foi muito bom o programa que nós tivemos com ele. Pastor da Igreja Inclusiva, Marco Feliciano, Russell Shedd, foi um programa que eu não pude estar no dia, viajei, eu também não pude. E um mês depois, eu acho que ele faleceu. Não, alguns meses depois. Alguns meses depois, enfim. Guilherme Cunha, sempre foi um programa interessante para a gente chamar... Outro candidato a presidente... polêmica, mas com respeito, foi muito interessante. Outro candidato a presidente que eu vi essa semana, o Daciolo também, deputado federal, também veio. O candidato também, o pastor Everaldo veio, que era candidato a presidente. Era um programa que eram grandes... Na verdade, assim, como ele era esporádico e não tinha um dia certo, então a gente falava, olha, nós só vamos fazer ele quando tivermos um convidado específico, relevante para isso. E assim, foi até hoje. É um dos programas mais falados. Tem muita gente que me fala comigo por causa da entrevista do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro hoje é bem famoso, né? Esse vídeo da entrevista do Bolsonaro aqui, inclusive, ele é
milhões de visualizações. O pessoal pegou partes e colocou do Marco Feliciano também, que teve muitos embates também. E vocês gostaram mais de qual formato? Qual é a sensação de vocês entre esse formato aqui de 4 pastores ou aquele... Aquele formato é um formato diferente. Eu me lembro que quem deu essa ideia da gente estar fazendo com o André foi até o Rafael Chedid. O né? Chedid que está em Boston agora. Em Boston, e o Chedid participou de alguns. Da ele deu essa ideia porque, às vezes, a gente tinha vários convidados, mas a gente percebia que um convidado tinha muito conteúdo. E acaba que você tem que dividir o tempo. E aí você perde um pouco aquela presença do cara poder abordar mais, aprofundar mais o assunto. E aí a gente começou a fazer o Antenados Pergunta, que para mim era muito legal. Mas pelo fato dele ser, assim, esporádico. Eu acho que ele era legal por ser esporádico. Criava-se uma expectativa de um grande convidado. Porque não era debate, né? Era uma pergunta e o cara respondia. Agora aqui é o debate, né? Mas uma coisa que eu acho interessante do Antenados Pergunta... E eu lembro que quem teve, acho que essa experiência foi o Rafael ou foi o Lincoln? Acho que foi o Rafael. Mas o Lincoln também estava, acho que nesse dia. Tinha essa ideia de, olha, vamos trazer esse convidado, que é um convidado muito de respeito, difícil de trazer, renomado geralmente, e vamos fuzilar ele. E alguns deles falavam, vocês de 4 estou me sentindo aqui numa emboscada. Por exemplo, eu vi numa emboscada tudo. Mas eu lembro uma vez que veio um convidado, e aí, acho que foi o Rafael ou foi todo mundo, não se lembra. Ele falou, cara, eu vou fuzilar hoje, vou chegar com tudo, não sei o que. Ele, vem aqui, como devemos lhe chamar? Pastor, bispo, apóstolo? Tipo assim, porque ele tinha um nome de apóstolo, né? Acho que foi Ezequiel. Me chama de amigo, me chama de servo. Quebrou. Teve um caso também de Antenados Pergunta, da gente chamar uma pessoa, a gente vai entrevistar o fulano de tal, e o cara dizer, cara, não gostaria de participar. Nesse caso, sem se tratando dessa pessoa, eu não quero participar, vai me envolver em polêmica, me deixa fora. Eu confesso que eu assisti o Perguntas do Renato Vargas, eu fiquei com o coração na mão, assim, quando eu vi o Lincoln pegar... Eu vim agredindo. Eu vi que tu tava com maldade ali. Eu vim agredindo porque o Renato, ele tava usando, tinha uns sites de fofoca, que tava usando os textos dele. E aí eu tava meio assim, não é pessoal, mas eu estava chateado. Depois a gente conversando, percebia que não era a intenção dele. Ele saiu bem, né? Ele se saiu bem, mas aí eu coloquei no sentido dele estar sendo instrumento de fofoca no nosso meio, entendeu? Mas quer ver uma coisa também que a gente tinha que ter muito cuidado? Isso aconteceu também, acho, com o apóstolo Ezequiel, até com o próprio pastor Renato Vargas. No ambiente de um debate aqui, você tem uma temática. E você chamava pessoas que tinham grandes opiniões, mas eram contrárias. Então, porque ele tinha... Uma rixa talvez nas redes sociais, ou enfim, no mundo da teologia, do pensamento, ele saía um pouco desse viés de debate temático e ia para cima daqui. Teve algum tempo que a gente parou de chamar alguns pastores mais renomados. Eu lembro um específico que foi o pastor Ezequiel também que sofreu, porque tinha um pastor que discordava dele. E o cara saiu do tema e falou, mas, poxa, você saiu da Assembleia e agora faz bloco de carnaval. Tipo assim, não, mas o debate é graça. E o cara foi pra cima aqui. Aí, a gente tentava segurar o boi pelo chifre aqui. Não era fácil, me lembro, um legal também, no auge da fama, foi o Thales Roberto, que a gente fez, o Antenados Pergunta. Mesmo. O Fabinho tava nessa e ele falou coisas polêmicas aqui. Falou. Foi o início da ascensão dele? Não da ascensão, foi o início da polemização. Começou aquela polêmica do filho. E tudo, aí ele veio e falou, não, porque eu tenho dinheiro mesmo, eu tenho mais dinheiro que todo mundo. Foi o início, talvez, daquele estupim que a gente teve no Antenados. A primeira polêmica ele abriu o coração aqui com a gente. Porque ele no auge começou a ter... Talvez ele já tivesse, mas ele no auge começou a dar opiniões com mais franqueza. Sim. E aqui a galera soube extrair isso legal dele. Eu me lembro que ele falou sobre essa questão que ele... Foi a primeira grande polêmica dele, que ele instruindo o filho, não, melhor você não se bater... Se você apanhar, você bate, né? E se você for músico, não seja batera, vai pra frente do palco e vai cantar. Coisas desse tipo. E ele abriu o coração aqui. Então a gente tem grandes revelações. Foi. Muito bem, mais um bloco pra conta. Tem mais 3 aí pela frente. Não sairão que Antenados vai voltar já. Estamos de volta, Antenados na Geral, num dia muito especial, comemorando 25 anos de Boas Novas, graças a você que mantém esse programa vivo, porque você é o patrimônio da Boas Novas. No último bloco, a gente estava falando aqui um pouquinho sobre as experiências, inclusive eu tive que cortar por causa do break, mas o Fábio queria falar de uma novidade que começou a surgir durante o tempo, né? Os temas que foram surgindo no Antenados. A gente...
fazia o programa de segunda a sexta, né? E a gente, como o André falou, era ao vivo e a gente tinha muita participação. O telefone não parava de tocar. A gente já falou assim, acabou, não vai entrar mais nenhuma ligação. Tem que tirar o telefone do gancho, porque senão ele não vai parar de tocar. E-mails e mensagens de texto e tal. E às vezes muito conteúdo que a gente não conseguia usar no programa, perguntas boas que durante aquele programa não conseguiam entrar e ficavam lá na caixa de e-mail. E aí a gente teve a ideia de criar um programa novo para sexta-feira, aonde a gente juntava tudo aquilo que não foi usado de perguntas do pessoal de casa e voltava para o debate com aquilo. E aí foi muito legal, porque ele ressuscitava debates que às vezes as pessoas que estavam na sexta-feira não participaram, e aí podiam opinar sobre aquilo, levantava o debate de novo, era bem legal. Até quanto essa metodologia que você falou de muitas ligações e tudo, eu ainda vou falar sobre outros formatos, mas a revelação que eu disse que ia falar aqui. Tinha tanta ligação de fato que às vezes ligava, e agora eu vou citar o Paulo, né, que também é o diretor desse programa. Então o pessoal ligava e às vezes ele atendia, que tinha gente que corria para cá, não sei o que, ele atendia, alô, eu quero entrar no ar. Então o que ele fazia? Você quer fazer uma pergunta? Quer? Tentava fazer um filtro, e às vezes ele fazia um filtro, outra pessoa entrava e falava, teve gente que falou besteira. Dizia e falava B. Aí cortava na hora. Palavrão já saiu no ar? Já. Mas teve uma vez que foi interessante, que ele pegou, já vou colocar no ar. Então ele esperava que a gente chama de kill, né? Como se fosse assim, ó, vai falar para o André que tem telespectador para fazer pergunta. Tem um cara na linha. Enquanto não chama, ficava no colo. Ou ele botava em cima da mesa ou no colo dele, o cara na linha, esperando entrar no ar. O Paulo, para quem não conhece, antes de Deus alcançar ele, né? Antes de Deus salvar o Paulo, o Paulo era um pouco esquentado na suíte. Um pouquinho só. Então ele pegava, botava o microfone aqui e aí dava problema, não sei o quê. Meu irmão. E o cara aqui ouvindo, daqui a pouco ele... É da Boas Novas mesmo? Ele conta melhor isso. Ele soltava os cachorros lá dentro, não sei o quê. E o cara aqui no ar, mas antes jogava. E só voltando à questão de formatos, eram os debates sempre. Então a gente começou a fazer antenadas perguntas, antenadas notícias, que eram as notícias durante a semana. Eu lembro uma época comigo também que a gente tentou inovar. Cristãs e não cristãs. O que eu fazia? Acho que era na terça, uma vez por semana, eu tinha participação de quem estava em Manaus ou Belém ou fora do Rio. É verdade. A gente colocou uma televisão aqui, com link de satélite e entrava um pastor sentado, a carinha dele aqui como se fosse mais uma pessoa participando, tinha um delay e tudo, mas foi uma época muito interessante também. Legal, a gente começou a inventar, e veio o Antenados Perguntas e Respostas, e por aí vai. E os temas, hoje a gente ocupa bastante parte da semana com temas, tem o Perguntas e Respostas, inclusive quem está nos ouvindo agora, nos vendo, pode sugerir também uma novidade. O Antenados está sempre em crescimento, você viu ali o pastor Felipe no início, com a plateia, depois o André já com tema mais teológico, e o Lincoln também, que eu quero ver aí um trecho do programa do Lincoln. Vamos lá ver o Lincoln participando, dirigindo aqui o Antenados a Geral. Solta aí, produção! Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas, sempre com a alegria de estarmos juntos na sua sintonia, na sua audiência, aqui juntinho com a gente, sempre com debates muito bacanas, com assuntos relevantes, que tem muito a ver com você, e sempre na intenção de agregar valor de informação à sua vida. Olha aí, e aí, Lincoln? Como é que foi? Uma boa experiência, não é legal. Essa coisa de ser pastor, de falar, o Antenados, ele me deu essa experiência de síntese, né? E eu, às vezes, até minha esposa fala muito, eu interrompo muito as pessoas, e aqui eu aprendi a não interromper as pessoas, né? Às vezes eu tinha até problema, tinha alguns convidados, não sei se tu pega isso aí, os caras falam muito, cara. E aí teve hemorragia. E o cara pega o bloco, o cara pega o bloco, e às vezes você quer dividir, e o cara está pregando, o cara está pregando. E aí eu comecei a entender a hora certa de interromper, de sintetizar, de trazer para... Foi muito legal para a minha formação como pastor, como pregador, a coisa de entender, de ouvir, entender e dialogar na hora certa, assim. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, essa experiência pessoal, que para mim tem sido muito boa. Eu fui formado numa faculdade teológica, mas ouvi pensamentos diferentes, pastores diferentes aqui, trouxe para mim, dilatou a percepção minha espiritual, e eu me sinto assim, através do Antenados, um homem até mais sábio, conhecedor, mais experiente. Tu sente assim também? Sentiu essa experiência esses 7 anos? André? Isso repercute na minha casa. A minha mulher estava até aqui na suíte, ela fala, quando eu entro não precisa só ser debate teológico, qualquer debate de não era para lavar, era para lavar, era para pegar, não era para comprar. Enfim, estava aqui intermediando o debate durante 6, 7 anos. Então,
Meu irmão, eu sei debater. Eu sei usar as armas do debate. Então ela ficava com raiva quando no final ela falava, tá vendo? Tu pegou o que eu falei e usava o meu argumento para vir contra mim. Então o que eu falava era usado contra mim. Eu falei, apresentei Antenados durante 8 anos, debatendo com pessoas. Recebe Então você ali, né? até com meu pai, às vezes, eu me encontro às vezes em debates teológicos entre pastores, eu sou mais novinho, já querendo chegar, mas eu já chego costurando todo mundo, entrando no meio, puxando. Mas isso aí o pessoal daqui a pouco. Eu falei, não é que eu saiba, mas eu sei intermediar muito bem. Porque é um conhecimento de pessoa. A lista, eu me lembro de quando eu saí do Antenados para apresentar o Atletas no Ar, a lista tinha, sei lá, coisa de 500 pastores. É uma diversidade muito grande de pensamentos, de formas de falar, disso que o Lincoln falou, às vezes o cara achar que vai vir aqui e vai pregar, vai falar um bloco inteiro. E as outras pessoas, eu também quero falar sobre esse assunto, eu quero falar. E ter essa noção é algo que faz do programa ser mais dinâmico. Sabe o que é legal também? Eu vejo, conversando com alguns pastores, que o Antenados foi uma benção para o ministério deles. Pastores que foram recebendo convites, desenvolveram o ministério deles. O Antenados, acho que a Camila Barros, ela hoje está estourando, né? Começou pregando no Voz Mulher. Participando, foi muito forte. Uma coisa que eu aprendi... Foi uma escada, um trampolim para muitas pessoas e acho que isso faz parte do que fazemos mesmo. Eu quero ouvir também, o Lincoln quer falar alguma coisa? Sim, eu ia falar que tem algumas pessoas que a gente percebe assim, que tem um carisma, né? Às vezes o conteúdo do cara não é muito forte, mas às vezes o que tem conteúdo chega aqui e não vai. Ele não rende. O carisma agora faz tem a diferença. Eu dou exemplo do pastor Tuca, por exemplo. O pastor Tuca é um cara carismático. Ele é sensacional, ele é alegre. Então, isso eu comecei a pegar para mim. Tipo assim, às vezes eu estou estudando para uma pregação, eu falo, eu preciso chamar a atenção, destacar algumas coisas, ir pela linha da potencialidade do carisma, para que as pessoas consigam absorver aquilo que eu quero passar acerca de Deus. Perfeito. E aqui no Antenados eu vi muito isso. Eu vi algumas pessoas que, na sua simplicidade, são carismáticas, têm o time, porque a TV ela tem um lance do time. Tem uma hora que eu, por exemplo, eu consigo hoje falar, o cara fala assim para mim, Nico, fala 1 minuto, negócio de vídeo, né, de stories, eu falo 1 minuto cravado, sem relógio. Eu falo 2 minutos, eu falo 5. Às vezes, faz um vídeo aí pra gente mandar pra pregação. Tá gravando? Tá. A gente faz uma chamada assim, o cara... de primeira, não preparou nada. Não todo dia, 1 hora de programa, a gente acostuma com isso, e principalmente você tem uma sensibilidade de ser mancol que você está falando muito. Que você, cara, eu tô indo demais. Eu sacava muito isso aqui. Em perceber, como ouvinte direto, e entendendo o telespectador, que o cara tá falando demais. Entendeu? Pode enfadar a audiência. Exatamente. A gente tem que controlar até nisso, ter esse feeling, porque esse programa aqui, a pessoa que está lá do outro lado, tem vários canais para ela mudar. Então a gente tem que pensar também e prender a atenção do público, porque o programa tem que ser agradável, tem que ser saudável, dinâmico. Eu não posso esquecer de dar honra também a um ex-diretor que trabalhou muito com o Fábio, que é o Fred. Ele quer deixar uma mensagem aqui pra gente do Antenado. Solta aí a mensagem do Fred. Estou aqui em Londrina, no Paraná, no Lago Igapó, e o Brasil que eu quero, mentira, não é isso não. Então, eu queria dar parabéns pro pessoal do Antenados aí, 25 anos. Tenho muito orgulho de ter participado desse programa. E antes de tudo, eu queria mandar um grande abraço aí pro André, o Felipe tá aí, Lincoln, todos os pastores que estão vendo, conheci vários e tal. Eu sou o cara mais abençoado que tem, tanto pastor que eu conheci, tive o prazer de gravar. Queria mandar um beijo aí também pro Ferreira, deve estar aí gravando, Nathalie. Mandar um beijo pro Roscão, Bebê, Jordã, Paulo, meu querido diretor, Celeste, que caminhou tantas milhas comigo. E dizer que eu tenho muito orgulho, gostei muito de ter participado aí, de ter a Boas Novas da minha história nesse tempo. Queria lembrar também, se for possível, colocar umas imagens aí dos programas que a gente fez, toda a equipe, que eu gostei muito de ter feito. Programas de carro que a gente fez aí, colocou um monte de carro dentro do estúdio. Programa de moto que a gente fez também sobre clube de moto cristão, enchemos o estúdio de moto, foi muito legal. Vou contar uma passagem também engraçada, eu não sei se foi com o André ou com o Felipe, acho que foi com o André. Ele estava fazendo um programa sobre alcoólicos anônimos. Falei, André, esse aqui é o João, a gente vai chamar ele de Marcelo, que é um nome fictício e tal, Alcoólicos Anônimos, e ele vai ficar de costas, tá? Então eu chamo ele de Marcelo. 3, 2, 1, no ar. Estamos aqui com o João e tal, ele vai participar, e aí acabou o nome do João ser o nome fictício do João mesmo. Mas são coisas que acontecem e eu queria mandar um grande beijo aí para todo mundo e fiquem com Deus.
Fredão, pô, gente boa. Olha, inclusive, eu tenho que dar obrigado, viu, Fred? Porque eu estou aqui hoje por causa do Fred, sabia? Legal. Porque o André precisava de alguém jovem também para apresentar. Não tão jovem, né? Não tão jovem, não tão jovem, né? E aí eu participava sempre. Ele me ligava, eu participava aqui, acho que há uns 3 anos atrás eu participava aqui. E aí ele falou, Pablo, você vai ser uma das pessoas aqui que vai fazer um teste. Você quer saber uma história muito curiosa sobre a sua presença aqui? E olha aí, é boa. A gente já trabalhava aqui, produziu Antenados e todos os dias, praticamente todos os dias, a gente passava em frente à igreja Vale de Bênção, que era aqui muito próxima. E um dia no carro com ele, assim, eu falei, Fred, uma igreja do lado da Boas Novas. Quem é o pastor dessa igreja? Eu não sei. A gente já chamou o pastor dessa igreja alguma vez? Não. Anota o telefone da igreja, vamos ligar pro pastor dessa igreja, vamos chamar ele para ir lá. Literalmente do lado mesmo. Literalmente do lado, e ele nunca tinha vindo aqui. E aí a gente ligou, quem é o pastor dessa igreja? Me dá um telefone aí, eu quero chamar ele para vir aqui, e o pastor Pablo tá aí até hoje. Bacana, eu fico muito feliz, porque para mim é uma gratidão muito grande também a Deus e a oportunidade que eu tô tendo aqui de crescer e de ensinar também, né? Eu vou precisar para um break, mas o André, eu queria falar desse caso aqui, André, do Fred, que te chamou de João. Não, tu tem que contar, já que uma coisa, tu tem que contar também, porque assim, todo mundo sabe, e eu acho que ele já fala isso várias vezes, que ele é surfista. Então, todo dia de manhã, 5, ele liga, André, vamos pegar onda, que horas? 5. Para meu irmão, tô indo dormir essa hora. Tô indo e aí dormir. fica vermelho o olho dele. Mas pensa no pessoal que manda e-mail, o pessoal pergunta para mim, mas vem aqui, como é que vocês deixam o pastor Pablo com aquele olho? Eles pensam que fuma maconha, alguma coisa por causa do olho. Não, ele é surfista, água salgada, aí para explicar. E eu boto colírio. Antes do programa começar, né? Eu não uso o cigarrinho do capeta, não. Eu sou pura, santo, imaculado. Olha, tem mais um bloco, o papo tá maravilhoso. E vamos finalizar com chave de ouro, né? Vamos para um break, um rápido intervalo. Não sai daí que Antenados volta já. E o inferno é um gigantesco... Estamos de volta com muita alegria, Antenados na Geral, hoje especial 25 anos, e é muito especial porque estou aqui com a presença do André, do Lincoln, do Fábio, o Fred já mandou a mensagem, o pastor Felipe já mandou a mensagem aqui pra gente. Então, espero que você esteja aí gostando muito do Antenados de hoje, que tá especial demais. O André falou que... Eu queria ouvir essa experiência. André, porque acontece? Às vezes a gente tá aqui, tem que estar ligado na produção, tem que estar ligado ali atrás, nas informações no break, e às vezes a gente acaba se perdendo, esquecendo algumas coisas. Que aconteceu que o Fred, às vezes, o Fred falou ali do João, essas coisas acontecem. Como é que a gente... Assim, o que aconteceu? A gente começou a fazer muita coisa ao vivo. Era ao vivo uma vez... Aí tinha que vir todo dia aqui ao vivo, que era maravilhoso, ok. Depois, até por situações mesmo de melhoria, de produção, né, de rentabilidade em todos os sentidos, a gente começou a gravar num dia 5 programas, 4 programas, como a gente faz hoje. Quando vai chegando no último, a cabeça cansa. Não, por exemplo, eu estou no Boas Novas no Ar. Incontáveis vezes eu já falei, o Antenados volta já. Tá precisando Boas Novas no Ar, não sei o que voltar já. Tu só misturando o nome de todo mundo. E, assim, é uma loucura. Acho que não sou o único, não, mas eu misturo muito isso. Assim, tem um monte. Eu errava muito nome, não lembrava. Inúmeras gafes. O nome aparecia no TP, falava outro. Era já aconteceu gafe assim, vamos voltar agora pro 4º bloco, era o segundo. Sim, com certeza. Não, mas isso aí é quase todo dia. Uma vez eu terminei o programa quando era para ir pro 4º bloco. Não, estamos terminando o Antenados, não sei o quê. Então, muito obrigado pela sua audiência, não sei o quê, tchau. Aí tipo, o pessoal chamou a vinheta. Não, e rolou comigo nessa dos ao vivo, o Fabinho lembrou bem, quando a gente estava em off aqui, que por algum motivo a gente estava fazendo gravação simultânea, e aí eu entrei no ar, e era que era alguma coisa de perguntas, ou tinha algum convidado que só ia ser um, e ele chegou atrasado, e eu já estava no ar, só que eu não me dei conta que estava no ar. Aí eu falei, tá no ar, velho? E tava no ar. E é uma coisa muito legal da Boas Novas, né? Porque era uma correria. E o pessoal, muita brincadeira, que o pessoal muito alegre aqui. Então, de vez em quando rolava essa brincadeira, sai no ar aí. Tô nada, para com isso, falta 2 minutos ainda. E nesse dia o Lincoln sentado aí, o pessoal, os câmeras aqui avisando, você tá no ar. E ele, tô no ar? Tô no ar nada. Você tá no ar, pelo amor de Deus. Ele, tá no ar, velho? Tô no ar? Tô não? Tá sim! Ao vivo. Antenados na Geral, sua tarde é uma beleza. Foi, cara, foi. Mas vou achar, assim, hoje a gente ri na hora, não foi engraçado. Eu acho que na época do Felipe, a questão de ser imprevisível, imprevisibilidade, era um negócio assim que a gente fazia ao vivo. Quando enrolava lá e ia embora. Porque ele tinha plateia, era ao vivo, o pessoal ligava,
Quando você vem para esse ambiente que a gente está aqui gravado, aí é mais tranquilo, porque dá um estresse, edita, tira alguma coisa. Eu lembro, por exemplo, outra questão que eu também. acho assim, que eu dei glória a Deus porque era gravado. Eu lembro uma vez no Antenados, mas também no Boas Novas no Ar, eu passei por uma situação dessa. Teve uma época, lembra, a gente fez uma série sobre os livros da Bíblia. Então, vamos debate sobre Gênesis. Quando a gente chegou em Cantares de Salomão, meu amigo, o programa, cara, não vou citar os nomes e tudo mais, mas o programa foi por uma linha tão complicada, às vezes até pesada, se eu posso falar. Da descrição, às vezes. Você não, André, mas você aqui fala de mulher, fala mesmo de ato. E começou a... Inapropriado pro horário que o Antenados passava. E aí, como eu vi para onde ia, eu falei, não vou ser deselegante também, né? Eu não gostava muito de puxar a orelha. Fiz o programa. Quando acabou o programa, e acho que a produção e o Paulo também conhecia, quando acabou, Paulo, nem vai pro ar, né, André? Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu já fiz 1 ou 2 programas que não foram pro ar, porque caminhou para um lado. Aí eu falei assim, Senhor, ainda bem que não é ao vivo. Aconteceu uma vez, claro, só para falar que também não vou ter oportunidade de falar isso no Boas Novas no Ar, fiz no Boas Novas no Ar, que foi uma situação parecida. De um cara que tirava fotos para autoestima feminina. Então, as mulheres trabalhavam essa questão de autoestima com fotografia. O cara crente, e às vezes ele pauta e a produção recebe pela descrição do cara, poxa, que legal. E é até legal mesmo a abordagem. E comecei o programa. E eu tinha uma moça também, bem trajada, normal, não sei o quê, porque a gente ajuda, porque não sei o que. Aí ele me deu um book das fotos. Enquanto eu falava, porque geralmente eu mostro a foto. Meu irmão, quando eu abri o book... Tudo nu? Semi, não tinha. Quando eu olhei, eu falei, ué. Aí, tipo, a Deus, toda a glória, todo o louvor. Ué. Parece a rede social que tira aquela fotinha e bota o versículo bíblico. Era exatamente aquilo. Eu falei, gente, e para não ser deselegante, assim, eu falei, e o cara me deu o livro, assim, no 2º para o 3º bloco, eu fiz o programa inteiro, nunca foi pro ar. Olha aí. E nunca vai, né? E tinha outra questão do Antenados ao Vivo, é que ele era ao vivo, começando às 4h30, no Rio de Janeiro. Então, por vezes, você combinava com o pastor de vir e o trânsito caótico da cidade, e a pessoa não vinha, não chegava. Chegava um, aí o outro chegava no 2º bloco, chegava um no 3º e ia montando. Às Começava com o apresentador, terminava lotado aqui. Isso, às vezes o pessoal não imagina o trabalho que é diariamente para a gente convidar pessoas, as câmeras, a produção. Por isso que quero parabenizar toda a equipe, porque é uma equipe muito forte, assim, que trabalha com carinho, com dedicação. Finalizando, já estamos chegando pertinho do fim, vamos falar um pouquinho dos aprendizados que o Antenados, na geral, deixou para a gente, para a nossa vida, que a gente carrega no nosso dia a dia. Quais foram os maiores aprendizados, os maiores... aquilo que marcou a vida de vocês e que vocês carregam a partir dessa experiência do Antenados, na geral? Cara, eu carrego assim, a experiência de alguns debatedores que eu conheci no âmbito pessoal. Né, que ganhou amigos, que daqui ele foi para o âmbito de ser um aconselhador, um cara que troca ideia, que conversa, alguns pastores que foram assim muito importantes. Me lembro do pastor Antônio Carlos, da Congregacional, que é um pastor muito ligado a missões, que eu gosto, que é o Tuninho, pastor Tuninho. E tem alguns outros, só para citar. E isso fez com que eu tivesse um despertamento, assim, justamente de entender ministerialmente a via de cada pastor, né? Tu vê que um pastor gosta de missões, tem um pastor que gosta de uma outra área, tem um pastor que fala sobre lance de recuperação de drogados e tal. E isso foi muito bacana de entender reino de Deus para minha vida, né? Porque às vezes a gente acha aquilo que a gente gosta é ser o mais importante no reino. E essa diversidade que a Boas Novas tem como característica em toda a sua programação e na riqueza dos convidados, foi algo que eu levei para minha vida no nível pessoal de conhecer essas pessoas. Foi maravilhoso. E aí, André? Eu acho que eu estou desfrutando disso tudo agora. Durante muito tempo eu fiquei mediando e tenho um relacionamento com todos os pastores. São todos amigos, a gente tem grupos de WhatsApp antenados e conversa e tudo. Eu estou, Pablo, na minha 2ª semana como pastor de igreja local. Esse foi um desafio. Então, toda essa experiência que eu tive conversando, debatendo sobre dilema, vê que o pastor tem vontade de desistir. Meu irmão, eu me lembro uma vez, meu pai participou. Ele falou assim, se um pastor uma vez por mês não sentir vontade de desistir, é porque ele está fazendo a coisa errada. Porque todo pastor sente pressão. Todo mês, todo dia, às vezes vem isso. Então, quando você aprende, já entende o dilema, convive mais, você tem mais facilidade de entender os sentimentos que você vai ter durante o pastorado. Que você teve aqui, os testemunhos que passam por aqui de muitos pastores durante esses anos todos, acabou trazendo para você essa experiência. Como eu estou há 2 semanas, é aquilo, então, que ele falou, é isso. Então, você já sabe o que esperar um pouco, você está um pouco mais preparado, além, claro, de fazer grandes amigos e abençoar muitos pastores. Para muitos pastores que não têm acesso, a gente está falando do Brasil inteiro, não teve acesso à escola teológica. O Antenados é
o curso teológico do pastor. Quando vamos debater sobre graça, vamos debater sobre tudo. Ele não tem acesso a muito conteúdo, às vezes, na internet. A única instrução que ele tem como isso, por isso, aquilo que você falou de produção, da gente fazer algo construtivo. Por quê? Porque isso aqui é a aula de teologia, ainda mais hoje, que as pessoas não gostam de ler Bíblia e tudo, querem pegar interpretações feitas. Então, o Antenados, felizmente para uns e infelizmente também para outros, porque isso aqui não deveria ser, mas para muitos, é uma escola de teologia. Maravilha. E aí, Fabinho? Esse foi um ponto, sair um pouco da minha casinha, da visão teológica. Assim, eu era um crente de igreja. E quando eu comecei a trabalhar aqui, foi um crescimento espiritual de verdade. Crente de igreja é ótimo, né? Assim, eu só conhecia a minha própria igreja. Não, exato. Eu tinha a minha realidade da primeira Batista de Copacabana, era isso. E aqui eu conheci outras pessoas e uma diversidade cristã muito grande. Em segundo, de ver pela primeira vez, fazer alguma coisa para Cristo. Porque o Antenados dessa época, com o André apresentando e comigo produzindo, ele era um missionário. A gente recebia mensagens de lugares do Brasil inteiro, gente assistindo, gente dizendo, poxa, muito obrigado, aprendi algo novo sobre a palavra de Deus hoje. Um seminário na televisão. E ver isso como um chamado ministerial durante aquela época foi impressionante. Isso aqui é a maior igreja do Brasil, né? Isso. A gente prega para milhões. E em terceiro, um crescimento profissional mesmo. Foi meu primeiro trabalho como produtor de televisão e para mim foi incrível para sempre. Tem um minutinho. Vamos deixar uma palavra aí para o nosso público que está nos assistindo. Queria que vocês poderiam deixar para o público que está nos assistindo agora? Uma palavra de motivação, uma palavra de gratidão. Qual seria aí uma frase aí que vocês poderiam dar aí para o público que nos assiste nesse momento, que gosta e assiste todos os dias Antenados na Geral? Cara, eu gosto daquela palavra de Paulo, né? Quando a gente está num ambiente assim de debate, de conversa, de aprofundamento, provai e retei o que é bom. Sabe, eu acho muito legal na caminhada cristã, quando você tem a amplitude do pensamento e você, através do Espírito Santo que habita em você, retém o que é bom. Eu acho que nesse tempo todo que eu tive no Antenados e eu estudava os temas que iam ser debatidos aqui, a minha intenção era agregar realmente informação relevante, teológica, no sentido bíblico para a vida de você, telespectador, mas faça isso na sua vida. Daquilo que você experimentar, que você se envolver, retenha o bem. Maravilha, quer deixar uma frase? Como dizia Voltaire, não, beleza. Deus deu a sua palavra grande ao exército dos que anunciam boas novas. Não é só a gente que faz parte, você que está do outro lado faz, assistindo, participando, contribuindo. Muito obrigado por participar dos 25 anos da Rede Boas Novas e também de toda a vida do Antenados na Geral. Um beijo grande, até a próxima! Uhul! O Deus que